Ele era o homem que daria tudo por amor, até o último centavo, até o último pedaço de sua dignidade. Mas quando Rebeca o trocou por outro, chamando-o de fracassado em público, algo dentro dele despertou. O que você faria se quem você mais amou risse da sua cara, enquanto você estava no fundo do poço? Como transformar a maior humilhação da sua vida no combustível para a mudança? Esta não é apenas uma história sobre vingança, é sobre redenção. Você vai conhecer Marcos, o homem que um dia foi humilhado na praia por sua ex-namorada, mas que hoje é dono de um império. Uma jornada tão poderosa que quando ela se encontra com ele novamente, o destino prepara uma reviravolta que vai te deixar de queixo caído. Se você já se sentiu subestimado, traído ou duvidou do seu próprio valor, esta história é para você. Não vai acreditar no que acontece quando o homem que ela chamou de derrota aparece dirigindo um carro de luxo, enquanto ela ainda está presa nas consequências de suas próprias escolhas. Esta história prova que seu maior inimigo pode ser a semente do seu maior sucesso. Se inscreva no canal e deixe seu like se você acredita que toda queda pode ser o início de uma ascensão espetacular. Ative o sininho para não perder as histórias que vão inspirar sua própria transformação. E me empreste um pouquinho de seu tempo, pois vou lhe contar como tudo aconteceu. Meu nome é Marcos, e eu fazia de tudo por Rebeca. Não era um amor, era um culto. Eu era o sacerdote e ela a divindade exigente. Esvaziava minha conta bancária, meus sonhos, minha sanidade, tudo para ver aquele brilho efêmero de aprovação em seus olhos. Ela era viciada em demonstrações, em provas de amor palpáveis e caras, e eu era o fornecedor mais dedicado. O amor que eu sentia era intenso, visceral, mas eu o traduzia em notas fiscais. Achava que era a linguagem que ela entendia. O dia do fim não veio com gritos ou acusações. Veio com uma calma que doía mais que qualquer tempestade. Me encontrou no nosso café habitual, aquele onde eu sempre pedia o vinho mais caro para impressioná-la, e disse, com a voz suave de um verdugo, que havia encontrado, nos braços de outro homem, o que não via em mim. Não especificou o quê. Disse apenas que era uma conexão diferente, algo que eu, com minhas tentativas desesperadas, jamais poderia proporcionar. A faca entrou e torceu. O mundo desabou. Ela saiu andando de cabeça erguida, enquanto eu fiquei ali, um boneco de pano molhado, com a conta do café como o último monumento à minha insuficiência. Os meses que se seguiram não foram apenas difíceis, foram um deserto árido onde cada dia era uma duna movediça a ser atravessado. Acordava com um gosto amargo de cinzas na boca, como se tivesse engolido meus próprios sonhos queimados. O apartamento que antes ecoava com seu riso, agora sussurrava apenas silêncio. Chorava no banho, onde a água quente podia camuflar minhas lágrimas salgadas. Chorava no carro, parado no trânsito, olhando para casais de mãos dadas como um espectro de um passado recente. Mas pior eram as noites, quando enterrava o rosto no travesseiro que ainda guardava o vestígio fantasma de seu perfume, aquele cheiro doce e caro que eu mesmo lhe comprara. Era um luto peculiar. Chorava por alguém que ainda respirava, que caminhava pela mesma cidade, que provavelmente ria nos braços de outro homem, o Rafael. Esse nome ecoava em minha mente como uma sentença. Um amigo em comum, num ato de bondade cruel, me mostrara uma foto deles nas redes sociais. Ele, moreno, alto, com um sorriso de quem o mundo nunca disse não. Rebeca, pendurada em seu braço como um enfeite caro, com aquele mesmo sorriso radiante que um dia eu julgara ser só meu. Foi no fundo desse poço escuro, onde a dor era tão palpável que podia ser medida em quilos sobre meu peito, que uma semente teimosa começou a brotar. Uma verdade dolorosa, mas libertadora. Talvez Rebeca estivesse certa sobre uma coisa. Eu realmente não tinha nada para oferecer. Nada que fosse verdadeiramente meu.
Minha identidade havia se dissolvido no todo nós. Meus gostos, meu tempo, meu dinheiro, tudo era filtrado pelo que agradaria a ela. Eu era uma concha vazia, ecoando os desejos dela. E agora, ironicamente, sobrava. Sobrava dinheiro que antes era destinado às joias que brilhavam em seu pescoço, aos jantares em restaurantes onde o preço da entrada equivalia a uma semana de meu almoço. Sobrava tempo que antes era gasto planejando surpresas, escolhendo flores, esperando ansiosamente por uma mensagem de volta. E sobrava, acima de tudo, uma raiva silenciosa. Não uma raiva contra ela ou contra Rafael, mas uma fúria quente e densa contra mim mesmo, por ter me diminuído, por ter acreditado que valia apenas pelo que podia comprar. Essa raiva tornou-se um combustível. A transformação começou sutilmente. Primeiro foi o dinheiro que antes destinava aos presentes para ela. Em vez de uma bolsa de grife, comprei ações de uma pequena startup de tecnologia. Em vez de um jantar caro, adquiri criptomoedas. Depois vendi o carro seminovo que comprara para impressioná-la, aquele que usava para buscá-la sob o olhar invejado das amigas. O dinheiro da venda não foi para outra frivolidade. Foi o capital semente para minha liberdade. Mergulhei de cabeça no que eu realmente entendia: tecnologia. Enquanto o amor de Rebeca tinha sido um território de regras arbitrárias e desfechos cruéis, onde um te amo podia ser invalidado no dia seguinte por um não é você, sou eu, o mundo dos algoritmos e do código era lógico, previsível. Aqui, esforço mais visão mais execução igual a resultados. Era uma matemática honesta, sem espaço para caprichos ou traições. Minha empresa, um aplicativo de gestão financeira para pequenos negócios que batizei de Alvorecer, começou a engatinhar em minha sala vazia, com eu mesmo como único funcionário. Lembro das noites em claro, programando até os dedos doerem, alimentado por café barato e pela lembrança da foto de Rebeca com Rafael. Cada linha de código era um tijolo em um novo eu. O Alvorecer começou a andar quando conquistou seus primeiros 50 usuários. E então começou a correr quando o investidor anjo, impressionado com minhas métricas de crescimento, injetou capital. Pela primeira vez, eu não estava gastando, eu estava construindo. E o sucesso, aquele que eu tanto tentara comprar para impressioná-la, chegou não como um fim, mas como um subproduto natural da minha reconstrução. Era diferente do que eu imaginara. Não havia aplausos nem olhares de admiração frívola. Havia apenas a satisfação silenciosa de ver algo que eu havia criado com minhas próprias mãos e mente ganhar vida e utilidade para outras pessoas. E em algum lugar nesse processo, parei de ver a foto deles. Parei de medir meu valor pelo olhar de Rebeca. A semente da raiva havia florescido em algo mais sólido, autorrespeito. Diversifiquei para o ramo imobiliário, apartamentos, salas comerciais. Aos poucos, fui me tornando um nome respeitado. Carlos, o visionário. Carlos, o sólido. Mas dentro de mim ainda habitava o Marcos, o insuficiente. O sol da manhã beijava minha nuca como um amigo antigo. A brisa marinha enchia meus pulmões com o cheiro de sal e liberdade. Era meu ritual de quarta-feira, o dia em que me permitia esquecer que era Carlos, o empresário, e me tornava apenas um homem diante do mar. Minhas tênis brancas, agora manchadas de orvalho, marcavam um ritmo constante no calçadão. À minha direita, o oceano respirava em marés longas e profundas. Sua imensidão azul-green me lembrava que minhas dores eram pequenas, passageiras como a espuma que morria na areia. Foi então que o cheiro chegou primeiro. Uma mistura agressiva de cigarro caro, perfume amadeirado e a doçura enjoativa de champanha barata. O som veio em seguida. Risadas estridentes demais para aquela hora serena, palavras arrastadas e uma discussão que começava a ferver. E então os vi. Pareciam fantasmas de uma noite que se recusava a morrer. Um grupo de 5 ou 6 pessoas com roupas que horas antes deviam valer mais do que o meu primeiro carro, agora amassadas e sujas de areia. Garrafas de espumante vazias rolavam como troféus vazios aos seus pés. Um deles, um homem alto com a camisa social aberta no peito, tentava em vão acender um cigarro com as mãos trêmulas. No centro desse pequeno caos, como uma orquídea pisoteada, estava Rebeca. Meu coração não apenas pulou,
Ele contraiu-se como um punho dentro do meu peito, um espasmo doloroso de memória. Ela estava de vestido preto, justo e curto, que eu lembrava de ter comprado para ela numa loja de grife. O tecido, agora enrugado, grudava no seu corpo de forma desleixada. Seus cabelos, outrora sempre impecáveis, estavam rebeldes, com mechas loiras coladas ao rosto sujo de maquiagem derretida. Ela gritava para um homem alto, de mandíbula quadrada e olhos injetados, que a olhava com uma mistura de tédio e raiva. Seus dedos, com unhas perfeitamente feitas que agora estavam quebradas, gesticulavam freneticamente no ar. "Você não tem ideia de quem está falando!" Ela gritava, sua voz um instrumento desafinado pela raiva e pelo álcool. O homem cruzou os braços, um gesto que lembrei de fazer inúmeras vezes quando me sentia acuado por ela. "Cala a boca, Rebeca! Já enlouqueceu!" Foi nesse momento que o mundo desacelerou até parar. Seus olhos, aqueles olhos verdes que um dia eu jurara serem meus oceanos particulares, vagaram pelo calçadão e encontraram os meus. Por um instante que pareceu eterno, vi apenas reconhecimento puro. Depois, como nuvens venenosas cobrindo um céu outrora limpo, vi o desprezo se formar em seu olhar. E pior, uma centelha de prazer perverso, a mesma que eu via quando ela conseguia me fazer sentir pequeno, insignificante. Antes que eu pudesse desviar o olhar, antes que pudesse seguir meu caminho e preservar o que restava da minha paz, seu braço se ergueu. Seu dedo indicador, fino e acusador, apontou diretamente para mim como se eu fosse uma aberração, um espécime raro de fracasso exposto em uma vitrine. O grupo todo virou-se para me encarar. Senti meu rosto arder, não de vergonha, mas de uma raiva antiga que pensava ter superado. A areia sob meus pés pareceu ficar mais fofa, como se o chão quisesse me engolir. O som do mar, meu confidente, pareceu se calar diante daquela cena grotesca. E eu sabia, com uma clareza que doía, que o pior ainda estava por vir. "Olhem!" A voz dela rasgou a manhã como vidro quebrado, um grito carregado de ressaca e um veneno que eu conhecia bem. Era o mesmo tom que ela usava quando eu falhava em adivinhar seus desejos. A derrota em pessoa, a múmia do meu passado. O sangue não apenas esfriou em minhas veias, pareceu congelar, criando finas agulhas de gelo que perfuravam por dentro. Meus pés enraizaram-se no calçadão. Eu era uma estátua de humilhação, paralisado diante do teatro cruel que se desdobrava. Ela fez uma pausa dramática, saboreando o silêncio constrangido do grupo antes de continuar, apontando para mim como se eu fosse um animal de zoológico. "Este aqui dizia que me amava, sabiam? Jurou de pés juntos que não podia viver sem mim." Uma risada ácida escapou dos seus lábios. "Mas era um amor de mentira, um amor de calça jeans e restaurante de esquina. Um amor pobre, para uma pessoa pobre de espírito e de bolso." Cada palavra não era um alfinete, era um estilete, afiado, preciso, buscando os pontos fracos que ela mesma havia ajudado a criar. Senti o suor frio escorrer pelas minhas costas. "E pelo visto," ela prosseguiu, colocando as mãos na cintura num gesto de desafio, "nada mudou, não é, Marcos?" Seus olhos me escanearam da cabeça aos pés, desdenhando minha camiseta simples, meus shorts velhos, meus tênis desgastados. Continua com sua vidinha medíocre, suas caminhadas patéticas de aposentado precoce, ainda tentando impressionar alguém com esse seu ar de coitado, de homem incompreendido. Foi quando ouvi a primeira risada, um som rouco e embriagado que veio de um dos amigos de Rafael. Era um ruído gutural de quem ria não pela graça, mas pelo prazer de participar do linchamento. Rafael então decidiu entrar no espetáculo. Ele deu um passo à frente, colocou o braço em torno de Rebeca com posse e soltou um sorriso de escárnio que iluminou seu rosto de forma grotesca. "Calma, amor", disse ele numa voz deliberadamente alta. "Não humilha o coitado. Deixa ele com a dignidade dele." A pausa antes de dignidade foi calculada, e o tom transformou a palavra num insulto.
O grupo todo riu agora, uma gargalhada uníssona que parecia ecoar por toda a praia. Senti meu rosto incendiar, uma chama vermelha e quente de vergonha que subiu do pescoço até as têmporas. Era uma sensação física, como se minha pele estivesse sendo queimada viva. A humilhação era um gosto metálico na minha boca, um peso de chumbo no meu peito. Mas então, no auge do constrangimento, algo dentro de mim se moveu. Uma memória, não dela, não deles, mas de mim mesmo. Sentado em meu escritório, fechando um acordo que mudaria tudo. Lembrei do sabor doce do sucesso genuíno, não do amargo das migalhas de aprovação que eu costumava mendigar. Respirei fundo, tão fundo que senti o ar limpo do mar preenchendo meus pulmões, lavando um pouco da sujeira moral que eles tentavam jogar em mim. As ondas continuavam seu trabalho incessante na praia, indiferentes ao drama humano. O mundo não tinha parado para minha humilhação, apenas eu tinha parado, e era hora de seguir em frente. Foi então que um carro chegou suavemente ao estacionamento da orla, um Bentley azul marinho tão imponente que parecia absorver a luz do sol em sua lataria imaculada. A porta abriu-se e dele desceu um homem em um terno de linho branco impecável, tão fora de contexto naquela cena de ressaca, quanto um cisne em um pântano. Era o Sr. Almeida. Seu olhar, acostumado a avaliar oportunidades e riscos, varreu a praia até pousar em mim. Um leve franzir de sobrancelhas deu lugar a um reconhecimento instantâneo. Ignorando completamente o grupo barulhento, que por um instante silenciou diante da aparição daquela figura de autoridade, ele se dirigiu a mim com passos firmes na areia, seus sapatos de couro italiano deixando marcas precisas atrás de si. Carlos! Sua voz era um timbre familiar, carregada de uma energia positiva que dissipou a negatividade ao meu redor. Que sincronicidade maravilhosa encontrá-lo aqui! Vim celebrar sozinho à vista, e agora tenho com quem compartilhar a boa notícia. Seu aperto de mão foi firme e quente, um contraste visceral com as palmas suadas e a hostilidade do grupo. O negócio do Jardim Paulista foi concluído com sucesso absoluto nesta madrugada. A sua parte, os 10 milhões, já caiu na sua conta. Uma jogada de mestre, meu caro. Uma visão espetacular. A palavra 10 milhões pairou no ar como um trovão sem som. O silêncio que se seguiu foi mais profundo e mais eloquente do que qualquer insulto. O riso morreu na garganta do grupo. Os sorrisos de escárnio congelaram e se estilhaçaram. Vi o rosto de Rafael, o noivo, perder toda a cor, seus olhos injetados se arregalando em uma expressão de incredulidade absoluta. Rebeca parecia ter sido golpeada por um raio. Seu corpo ficou rígido, os olhos fixos em mim, depois no Sr. Almeida, depois de volta para mim. A maquiagem manchada ao redor de seus olhos parecia agora uma máscara de horror. O Sr. Almeida, percebendo a cena carregada, mas sem entender completamente o contexto, deu-me um leve tapinha no ombro, um gesto de cumplicidade entre homens bem-sucedidos. Preciso ir, meu caro. Um brinde à nossa parceria. Você é uma mina de ouro, Carlos. Uma mina de ouro, ele disse, suas palavras finais ecoando na praia como um veredito final. Ele se virou e retornou ao seu carro, deixando para trás um vácuo de silêncio. O Bentley partiu suavemente, um símbolo de um mundo ao qual eles não pertenciam, mas que, agora sabiam, eu pertencia. Rebeca não esperou. Ela se desprendeu do grupo como um fantasma, correndo em direção à calçada por onde o carro havia desaparecido, como se pudesse alcançar as palavras que tinham acabado de demolir sua realidade. Eu não precisava ouvir. A expressão em seu rosto, uma mistura de desespero, arrependimento e um pânico absoluto, era a resposta para todas as humilhações, para todas as dores, para todos os meses que passei reconstruindo-me das cinzas que ela havia deixado para trás. Enquanto isso, eu simplesmente me virei. Foi um ato deliberado, quase cerimonial, como fechar um livro pesado que se carregou por anos. Caminhei até um quiosque simples,
onde um homem idoso descascava cocos com movimentos ancestrais. Comprei uma água de coco gelada, sentindo a umidade condensar no copo de isopor, um frescor real contra minha palma. Sentei-me na areia de costas para aquele circo, sentindo os grãos quentes cederem sobre meu peso. Minhas mãos tremiam levemente, um tremor sutil que não era de raiva, mas do choque sísmico de ver um fantasma do meu passado tentar, com unhas e dentes, arranhar um presente que ele não podia mais tocar. O choque de perceber que aquele ser amargo e frágil já não tinha qualquer poder sobre mim. Foi então, num relance furtivo por cima do ombro, que o vi claramente, o rosto de Rebeca. A maquiagem estava completamente arruinada, sulcada por trilhas de lágrimas negras e suor. E sob aquela máscara derretida, um hematoma roxo azulado, sinistro e profundo, cercava seu olho esquerdo como uma auréola de violência. A fúria toda que ela despejou em mim, aquela fúria não era minha, era um veneno que alguém lhe dera e que ela, intoxicada e desesperada, tentou passar adiante. O alvo era conveniente, familiar. Não senti um pingo de alegria ou vitória. Senti um peso denso e frio no peito. Um nojo profundo, não por ela, mas por toda aquela ciranda de miséria na qual eu, outrora, tinha dançado com tanto afinco. E então, a presença. Ela se sentou na areia ao meu lado sem cerimônia, como um pássaro ferido pousando. Seus ombros, outrora tão altivos, curvavam-se para a frente sob um peso invisível. O vestido preto e caro, agora, um trapo sujo de areia e desilusão. Ela ficou em silêncio por um longo minuto, e o único som era o suspiro eterno das ondas preenchendo o abismo de quilômetros de largura que havia se aberto entre nós. Seu olhar, quando finalmente ousou virar o rosto para mim, era uma paisagem devastada. A raiva havia se dissipado, substituída por uma confusão profunda e uma admiração relutante, dolorosa, como quem é forçado a reconhecer que subestimou algo grandioso. Ela abriu a boca para falar, mas apenas um sopro rouco saiu. Engoliu em seco, tentando novamente. Marcos, é verdade? Rebeca, para que isso, mulher? Vamos embora! A voz de Rafael cortou o ar de uma perto do grupo. Ele estava de pé, com as mãos na quadris, seu rosto um misto de irritação e constrangimento. Ela não se virou para ele. Seus olhos, um verde opaco e inchado, permaneceram fixos em mim, suplicando uma resposta, uma confirmação que quebrasse o mundo dela de vez. É verdade, Rebeca, eu disse, minha voz surpreendentemente calma, plana como a superfície do mar naquele instante. Ela fechou os olhos por um segundo, uma careta de dor genuína cruzando seu rosto. Você construiu tudo isso depois que você partiu. Eu completei sem amargura, apenas como um fato. Sim. Rebeca, chega, está fazendo papel de ridícula. Rafael insistiu, aproximando-se alguns passos. Ela então se virou para ele e, pela primeira vez, via um não-pejo da mulher forte que eu um dia imaginei que ela fosse. Ridícula? Ela cuspiu a palavra. Ridícula foi eu trocar um homem que sabia construir impérios por um que só sabe destruir coisas. Seu olhar fugiu para o hematoma em seu rosto e o de Rafael seguiu o mesmo caminho, corando. Ele abriu a boca para retrucar, mas pareceu pensar melhor. Resmungou algo ininteligível, deu meia volta e retornou ao grupo, que começava a se dissipar, constrangido. Rebeca voltou o seu olhar para mim, e agora as lágrimas eram limpas, silenciosas, lavando um pouco da sujeira do rosto. Eu não sabia, sussurrou. Eu balancei a cabeça lentamente, tomando um gole da água de coco, sentindo o líquido doce e gelado descer pela garganta, ancorando-me no agora. Escolhas, Rebeca. A vida, no final, é um conjunto de escolhas. Você escolheu Rafael. Escolheu a superficialidade. Escolheu acreditar que valor era algo que se compra, não algo que se constrói. E eu fiz uma pausa,
olhando para o horizonte infinito, eu escolhi parar de tentar comprar o afeto de quem não conseguia ver meu valor. Escolhi construir algo meu. Ela ficou em silêncio, digerindo minhas palavras, o peso delas parecendo esmagá-la ainda mais contra a areia. O sol agora estava mais alto, aquecendo nossas peles. O capítulo do passado estava sendo reescrito diante de nós. O som suave de um motor elétrico se aproximando quebrou o silêncio tenso entre nós. Um Porsche Taycan na cor grafite, tão brilhante que parecia feito de obsidiana polida, deslizou suavemente até parar a poucos metros de onde estávamos. A janela do motorista desceu silenciosamente, revelando um homem uniformizado que, com educação, chamou. Dr. Marcos, bom dia. O senhor deseja que eu estacione em outro local ou já vai embora? Seu carro está pronto e abastecido. A voz era respeitosa, profissional. Cada sílaba soou como um carimbo final na nova realidade. Rebeca ficou imóvel. Seus olhos, ainda avermelhados e inchados, se arregalaram. Ao percorrerem as linhas perfeitas do veículo, o interior de couro bege, a aura de sucesso que emanava daquela máquina. Era a materialização de tudo o que o Sr. Almeida havia anunciado, de tudo o que ela havia duvidado e zombado. Eu me levantei com uma calma que parecia ter sido conquistada a cada gota de suor derramada nos longos meses de reconstrução. A areia caiu de minha bermuda em um pequeno turbilhão. Bebi o último gole da água de coco, sentindo o líquido doce e gelado descer pela garganta, ancorando-me no agora. Obrigado, Miguel. Já vou. Respondi. Minha voz serena. Minha sombra cobriu Rebeca por um instante, quando eu me levantei. Ela olhou para cima e em seu rosto não havia mais confusão ou admiração, apenas a compreensão crua e devastadora de sua própria tragédia. O hematoma em seu olho parecia gritar em meio ao pálido desespero do seu rosto. Marcos, sussurrou, uma última tentativa frágil, um apelo que não sabia ao certo o que pedia. Eu não respondi. Em vez disso, virei-me e comecei a caminhar em direção ao carro. Passei pelo grupo remanescente, Rafael e seus amigos, que agora pareciam estátuas de sal, constrangidos e pequenos diante da cena que se desenrolava. Bom dia, senhores, disse eu, com um aceno de cabeça cortês mais distante. Minhas palavras não eram um cumprimento, era uma demarcação de território. Era o bom dia de um rei a súditos que não reconhecia mais. Rafael abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele apenas assentou, rapidamente, desviando o olhar. Eu abri a porta do carro. O cheiro de couro novo e limpeza invadiu meus sentidos. Antes de entrar, olhei uma última vez para trás. Rebeca estava sentada na areia, uma figura solitária e diminuta diante da vastidão do oceano, encarando o vazio que suas escolhas haviam criado. Deixei-a ali, com o peso das suas decisões, da mesma forma que ela um dia me deixou com os cacos da minha alma. Fechei a porta com um baque suave e sólido. O som ecoou como o fechamento de um baú de memórias. O carro moveu-se para a frente, suave e poderoso, deixando para trás os fantasmas do meu passado, engolidos pela imensidão da praia e pelo brilho ofuscante do sol. A minha história ensina que os maiores triunfos muitas vezes nascem das cinzas de nossas maiores dores. Ela nos mostra que a validação que buscamos nos outros é uma âncora que nos prende à mediocridade. Quando parei de tentar comprar amor e comecei a investir em mim mesmo, descobri que a riqueza mais valiosa não está nas contas bancárias, mas na fortaleza interior construída tijolo por tijolo, com autorrespeito, resiliência e a coragem de seguir em frente, mesmo que tudo pareça perdido. Que esta história sirva de lembrete. Suas derrotas não te definem. As humilhações não te diminuem a menos que você permita. O que verdadeiramente importa é a pessoa que você escolhe se tornar depois da queda. Levante-se, reconstrua-se e, acima de tudo, nunca duvide do seu valor. O sucesso mais autêntico é aquele que nasce não para impressionar os outros, mas para honrar a si mesmo. O seu tempo de florescer chegará.
Acredite. Grande abraço. Marcos.